Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhá-los nessa jornada. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que eu particularmente adoro discutir, que é o poder da cultura organizacional para médias e pequenas empresas. Antes de iniciarmos o episódio, eu quero agradecer a Captas, consultoria de recrutamento e seleção, por estar conosco nesse projeto. A Captas é uma consultoria focada em contratações para médias e pequenas empresas, com equipe de headhunters especializados em recrutar para as áreas de vendas, marketing, finanças, engenharia, RH e tecnologia. Caso você também acredite que a pessoa certa pode mudar o seu negócio, entre em contato com a equipe da Captas, que terá o maior prazer em te atender e entender como te ajudar. Agora eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é um prazer te ter aqui, Guilherme. Obrigado por estar conosco. Tamo junto. Guilherme é referência em cultura organizacional e propósito empresarial, fundador da EP+, e principal líder do movimento Empresa com Propósito, vem ajudando milhares de empresas a construir uma cultura forte e engajada, que vai muito além de simples processos ou regras. Transformou sua própria trajetória empresarial ao aplicar esses princípios, criando empresas que não só crescem, mas que também geram um impacto positivo, tanto para os seus colaboradores quanto para a sociedade. Mentor de empresários em todo o Brasil, é reconhecido como um dos principais nomes em cultura organizacional no país, acredita que empresas com propósito são o futuro e que uma cultura forte é o motor que impulsiona o crescimento sustentável e a felicidade no ambiente de trabalho. Guilherme Guimarães, seja muito bem-vindo ao podcast Rumo à Excelência. Tamo junto, Gustavo, velho. Vai ser um prazer bater um papo sobre esse tema, que eu sou apaixonado também, né? Acho que a gente, de certa forma, é muito entusiasta desse tema, né? Não tem como falar de contratação, de gente, sem falar também de cultura, sem falar de, enfim, liderança, sem falar de gestão. Então, cara, prazerzaço estar contigo aqui. Baita parceiro também, Captas, muito parceiro também lá da EP+. Cara, vamos nessa trocar uma ideia. Estamos juntos há bastante tempo nessa trajetória. A gente tivemos várias conversas sobre cultura, contratação certa, e é um desafio muito grande. Só que antes de contratar certo, as pessoas têm que entender quais são seus valores, o que é a sua cultura. E antes de entender qual é a sua cultura, as pessoas precisam entender o que é cultura, né? O que é cultura empresarial para ti? Cara, assim, é o jeitão de ser da empresa. Basicamente, todo negócio, né, o software do ser humano, a gente é movido e toma decisões de maneira inconsciente baseado nos nossos valores. Né? Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente foi educado, talvez lá atrás. Esses valores vão sendo, né, construídos na infância, né, na época que a gente ainda é bebê, ou não mais na adolescência, mas um pouco na adolescência ainda. E, cara, o ser humano toma mais de, 10 mil decisões todos os dias, 90% delas são de maneira inconsciente. Então a gente toma decisões de maneira inconsciente baseado em crenças até mais profundas que são os nossos valores. Né? E cultura nada mais é do que o jeitão de ser da empresa. Né? Todo negócio tem uma cultura, toda família tem uma cultura. Né? Talvez toda religião tenha uma cultura, todo país tem uma cultura, que aqui nada mais é o jeitão de ser, de como aquele negócio funciona, de como aquelas pessoas vivem em sociedade, ou de como aquelas pessoas vivem em tribo, ou de como aquelas pessoas vivem em comunidade. Quando a gente olha para dentro de empresas, cultura ele deveria ser um software de tomada de decisão. As pessoas deveriam tomar, a gente deveria criar um ambiente legal, onde não as pessoas vão para trabalhar, mas a cultura forte é um lugar onde as pessoas gostam de trabalhar. Né? Você criar um lugar legal, um lugar bacana, onde as pessoas gostam de trabalhar naquele lugar. Então, cultura é um framework, é uma ferramenta, né, de tomada de decisão para fazer com que nós, empresários, líderes, né, consiga descentralizar um pouco mais a tomada de decisão e fazer com que as decisões não fiquem só nas nossas costas. Né? Porque no fundo, quando a gente não tem uma cultura forte, quando a gente não trabalha de maneira intencional isso, o que acaba acontecendo no dia a dia é que a gente, como empresário, fica muito preso, né? As decisões parece que tem que passar, todas as decisões parece que tem que passar por a gente, por tudo. Então, cultura é tudo aquilo que a gente tolera, né? Cultura é o jeitão de ser da empresa,
Cultura deveria ser um framework, uma ferramenta de tomada de decisão para que as pessoas consigam, né, viver, né, em harmonia dentro de um grupo, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma tribo, dentro de uma sociedade, dentro de uma organização, de um modo geral. Então, quanto mais eu tenho pessoas que compartilham dessa mesma cultura, né, desse mesmo conjunto de crenças e valores, provavelmente mais essa comunidade, tribo, sociedade, empresa, ONG vai se dar bem, né? As ideias vão fluir, as coisas vão acontecer. Quanto mais eu tenho pessoas dentro de uma tribo que não se conectam ou que não valorizam as mesmas coisas e têm softwares de tomar as decisões diferentes, valores diferentes, mais aquilo tende a ter atritos, né? Conflitos ou problemas de comunicação, principalmente comportamentais. E aí, quando a gente olha dentro da empresa, cara, primeiro que a empresa é uma máquina infinita de problemas. Sim. Né? E o empresário tem que ser uma pessoa que gosta de resolver problemas. Senão não dá nem para empreender. Verdade. E segundo que o maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje é a gente. Mas por que é gente? Porque a gente começa a colocar um monte de gente que não tem nada a ver umas com as outras, que tem valores diferentes. E aí, cara, quais são as chances, né, de você colocar um monte de gente diferente do ponto de vista de valores e princípios, e a gente toma a decisão de maneira inconsciente. E essas pessoas começam a tomar decisão completamente né, divergentes ou desconexas entre elas ou entre a cultura, né, daquela instituição, daquela tribo, daquela comunidade, daquela empresa. E aí as coisas não acontecem. E aí a gente, como empresário, às vezes não sabe por que as coisas não acontecem. Sim. A gente chama de problemas de comunicação, a gente chama de uma série de coisas, né, problemas de processo, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Talvez até tenha, mas isso não é a causa raiz, isso é um sintoma, talvez, né? 2 sintomas. Se a gente for pegar uma espinha de peixe e entrar no porquê do porquê, ou entrar na regra dos 5 porquês, a gente vai ver que o problema não é a comunicação, o problema provavelmente é a cultura. Com certeza. A melhor comunicação que você tenha, se você tiver pessoas que são diferentes do ponto de vista de valores, pega... O maior problema, qual é o maior vilão hoje que impede qualquer negócio, qualquer empresa de crescer? É gente. Perfeito. Né? Graças a Deus, né? Então a Capta ajuda bastante nisso. E aí não falta, é bom que não falta trabalho pra gente, né? Mas assim, quando a gente olha para dentro de gente, qual é o maior problema com gente hoje dentro das empresas? Não é técnico. Não é um problema técnico. As pessoas sabem fazer, né? Tem muita gente boa que muita gente contrata com um currículo extremamente técnico, com um background extremamente, sei lá, pessoa extremamente experiente, sênior, lá dentro da empresa não funciona, cara. Tem pesquisa que já fala sobre isso. 91% dos desligamentos no Brasil são causados por questões comportamental. E 91% das empresas no Brasil, talvez até mais, estão contratando por questões técnicas, né? Então, qual é a lógica disso? Né? A gente está contratando do jeito antigo de ser, né? Do jeito que meus pais, meus avós faziam negócio. E aí, cara, se a gente tiver um mínimo de bom senso, não tem como esse negócio dar certo, né? É por isso que a gente tem tantos problemas com gente, porque a gente está fazendo contratação da forma como, às vezes, 99% das empresas no Brasil fazem, né? Que é em 2 passos, análise de currículo e entrevista. E é uma entrevista técnica. Entrevista, análise de currículo e entrevista. Quais são as chances desse negócio? Entrevista técnica. Quais são as chances dessa pessoa dar certo na tua empresa? É sorte mesmo. Né? Já tem estatística que fala que a gente erra 6 vezes para uma mesma cadeira para poder acertar. Então, cara, pega 6 vezes aí, vezes, sei lá, 3 meses que cada pessoa fica, mais 1 mês aí que cada pessoa, tempo de entrevista e contratação e onboarding, admissão, vai dar 4 meses, 4 vezes 6, 24 meses. É 2 anos para tu acertar uma pessoa. Por isso que as empresas no Brasil estão patinando, pequenas e médias empresas. Por isso que é tão difícil empreender. Porque se eu passo 2 anos para encontrar uma pessoa certa para sentar na cadeira certa, eu já quebrei meu negócio. Se eu sou uma pequena ou média. Certo. Concorda? E às vezes a gente não tem esse tempo. Você tem o caixa apertado, você contrata alguém, essa pessoa vai fazer um período de rampagem, ela entra, não dá certo, você tem que demitir. E as pessoas controlam esse custo de forma errada, né? Fala assim, é o custo do salário. Não, é o custo do salário, é o custo do onboard, é o custo de oportunidade, é o custo do treinamento do gestor. Cara, tem um custo maior do que esse, que é o custo do desligamento
o custo que você teve de custo, né, que você talvez perdeu dinheiro, tempo e energia, eu acho que é o mínimo de todos. O pior é o custo do não crescimento. É o Exato. quanto você deixou de ganhar por não ter aquela pessoa certa ou por não ter aquele time certo no lugar certo. É o custo do não crescimento. Tu vai lá, planeja lá no teu BP, no teu planejamento estratégico, vou abrir uma nova unidade, vou abrir uma nova linha de receita, vou abrir uma nova filial, vou abrir um outro negócio, e aí tu planeja lá que aquele negócio vai incrementar no teu faturamento, na tua receita, no teu caixa, tantos milhões de reais por ano, e porque tu não consegue encontrar as pessoas certas, aquilo não se materializa. E o pior é que às vezes você acredita que a ideia é ruim, que o projeto não vai dar certo, você acaba com o projeto, mas na verdade o executor desse projeto que é a pessoa que está errada dentro da sua empresa. Quem faz os processos acontecerem é a gente, quem faz o processo rodar é a gente. E o empresário ainda não se atentou a isso, que ele deveria ser especialista em gente. Ou ele deveria ter uma pessoa muito especialista em gente. Não é só ter um bom produto e um bom serviço. Quantas empresas você já viu quebrar aí que tem excelentes produtos e excelentes serviços? Mas um cara, não é só eu ser muito bom tecnicamente, ou ter um produto muito bom, ou um serviço muito bom. Uhum. Saber fazer o trabalho técnico é completamente diferente de abrir um negócio que faz esse trabalho técnico. É aqui onde entram as habilidades de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão de RH, de gestão contábil. Então, a gente abre uma empresa porque a gente acha que é muito bom tecnicamente, sei lá, pega um barbeiro. Se ele for abrir um negócio, ele vai abrir um negócio de quê? Barbearia, com certeza. Um engenheiro civil vai abrir uma construtora. Um médico vai abrir uma clínica. Um dentista vai abrir uma clínica odontológica. Ele abre uma empresa porque ele acha que ele é bom tecnicamente naquilo e ele é capaz de abrir um negócio que faz aquele trabalho técnico. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completamente diferente. Quando tu começa a botar gente no jogo, quando tu começa a botar processo, quando tu começa a botar gestão, quando tu começa a botar... Aí as empresas quebram, ou as empresas, né, não conseguem crescer. Você entrou num ponto que você falou sobre processos, e eu sou engenheiro de formação, você também. Eu também, né? sou engenheiro. Então nós somos engenheiros e somos geralmente pessoas processuais. E eu costumo dizer que a cultura é um grande diferencial competitivo que você tem. Então a cultura é um diferencial competitivo que dificilmente vai ser copiado. Ninguém vai copiar a sua cultura porque é algo mais genuíno. Dentro da Captus eu tenho o playbook de tudo que a gente faz. Tenho o playbook do recrutamento e seleção, eu tenho o playbook da minha área de Customer Success, eu tenho o playbook da minha área de vendas, é tudo muito documentado. E eu posso entregar isso para qualquer um dos meus concorrentes, que mesmo assim eles não vão fazer uma empresa igual a nossa. Perfeito. Mas como que eu consegui descobrir isso? Eu estudei muito sobre, mas como que a pessoa dá o primeiro passo para entender qual é a sua cultura? Porque às vezes as pessoas não conseguem refletir sobre, ou não sabem por onde começar. Cara, eu falo assim, eu até vou mais além. Eu acho que cultura não é uma vantagem nem competitiva, é uma vantagem distintiva. Hoje o Vale do Silício está com um conceito de licenças, né? Licenças, a pirâmide das licenças. Licenças para operar, que toda empresa tem que ter, sei lá, um CNPJ, é uma Anvisa, tem as licenças para competir, que são as licenças que eu vou competir com outras pessoas, é eu ter qualidade, é eu ter um atendimento rápido, é eu ter preço, é eu ter forma de pagamento, é eu ter uma série de coisas. E tem as licenças para vencer, que essas são exclusivas, únicas, que te colocam num cenário diferente. E hoje produtos e serviços são facilmente copiados, né? Sim. O que a gente não consegue copiar? É a cultura. É um ativo que é um ativo intangível, assim como marca dentro do balanço patrimonial lá. É um ativo intangível que ninguém consegue copiar e que é completamente diferente. Quando tu tem cultura certa, cultura forte, tu atrai as pessoas certas, cara, já era, né? Tu pode fazer de bomba a foguete, que vai dar certo com aquelas pessoas. Né? Se aquelas pessoas têm valores ali alinhados. Então, por que você acha que grandes empresários que dão certo uma vez e que têm culturas fortes, aí eles vão lá, vendem, saem, voltam, constroem outra coisa e vai lá, dá bom de novo, vai lá. Porque na maioria das vezes ele traz o mesmo time. É aquele elenco ali junto que funciona. Mas aí quando a gente fala assim, pô, Guilherme, mas como é que eu monto isso? Como é que eu dou esse primeiro passo? Né? Qual é o primeiro passo que eu dou aqui no jogo? Eu falo que primeiro, cultura é uma das únicas coisas que é indelegável para o dono.
Então, quem está achando que vai construir cultura, que é o RH que vai construir cultura, pode parar agora aqui que já está tudo errado. Né? Não é RH que constrói cultura. Cultura é uma das únicas coisas que vem top-down dentro de um negócio. Eu não vou construir com base nos meus 10 funcionários, com base em quem está lá embaixo, eu vou subir. Não, está completamente errado. E aí eu vou provar por quê e vou justificar por que eu acredito isso. Né? Primeiro você tem que achar assim, o que é que eu quero... A empresa é minha. Eu brinco que a empresa não é uma democracia. Né? Sim. Tem certas coisas que eu aceito democracia dentro da minha empresa, mas a empresa não é uma democracia. Porque no final do dia, se der errado, quem vai pagar a conta é ti, quem vai sair devendo é você, quem tá com o nome e com todos os riscos do negócio, inclusive trabalhistas, isso é meu. É você. Se der bom ou se der ruim, sou eu. Né? Então, quem paga a conta no final do mês é a gente, cara. Então, assim, a cultura, eu preciso trazer pessoas. O que eu vejo na maioria das empresas? É que o empresário ele vai se adaptando ou vai tentando se adaptar à cultura do negócio ao longo do crescimento. Mas aí chega um ponto que a cultura está tão diferente do que ele acredita que ele passa a estar infeliz com a cultura que ele mesmo está construindo e com a própria empresa dele. E aí quando o empresário não tem tesão da empresa dele, do negócio dele, já era, acabou. Porque a empresa é reflexo do dono. O dono sem energia vai ter uma empresa sem energia. Então, à medida que minha empresa cresce, não sou eu que tenho que me adaptar à cultura do meu negócio. É o meu negócio, é o meu time que tem que se adaptar à minha cultura. Né? Porque é uma coisa que é minha. Então, Guilherme, como é que... Isso é uma coisa que é minha, né? Eu brinco que empresa é um meio para a gente alcançar os objetivos de vida da gente. A gente abre uma empresa para a gente ter mais vida. Né? Para a gente ter mais liberdade, para a gente financeira, sei lá, de escolha, de tempo, geográfico, o que é que seja. Sendo que parece que a gente menos tem a vida. Né? Parece que a gente vive numa prisão de portas abertas, a gente não consegue sair de dentro porque parece que o negócio vai desandar. Esse já é um sintoma de que talvez você esteja com as pessoas erradas. Então, se empresa é meio, empresa não é fim, é o que eu acredito, tá? Tem muita gente que coloca a empresa como fim e a vida como meio. E aí começa a desmarcar médico por conta de empresa, começa a deixar de viajar por conta da empresa, começa a deixar de curtir os amigos por conta da empresa, começa a deixar de ter a vida por conta da empresa, mas eu já vejo numa ótica diferente. A empresa é meio para alcançar os meus objetivos de vida como pessoa. Então, se a empresa é meio e a minha vida que é fim, primeiro eu preciso começar pela minha vida. O que eu quero para a minha vida? Primeiro. Legal. Porque tu consegue realizar os teus sonhos sem ser através da tua empresa hoje? Não. Duvido. Hoje estão totalmente atrelados. Meus sonhos da vida pessoal hoje são totalmente alinhados. Eu não consigo materializar isso sem ser através da minha empresa. Então, mas primeiro eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Porque para uns vai ser dominar o mundo, para outros vai ser chegar até o final da rua, para outros vai ser até a região ali e tal. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu quero para minha vida. Qual o tamanho do meu sonho? Né? Qual o tamanho da minha ambição? Qual o tamanho do meu desejo? Quais são os meus valores? O que é inegociável na minha vida? O que é que eu não negocio? Onde é que eu quero chegar como pessoa física? E aí eu vou começar a desdobrar isso em empresa. Né? Se você tem sócios, cara, qual é a ambição dos teus sócios na pessoa física? Qual é o sonho de cada um? Tu vai ter que entender o sonho de cada um para começar a desenhar a tua visão como negócio nessa direção, porque senão vai dar merda. E isso é um ponto muito legal sobre sociedade. Eu já tive sócios no passado que a gente não alinhou quais eram os nossos objetivos de longo prazo e as nossas tomadas de decisão no agora sempre geravam conflitos. Porque, eu sempre fui longo prazista, eu sempre fui uma pessoa Perfeito. Que pensa no longo prazo, que quer construir, Perfeito. que abre mão do agora pelo futuro melhor, e alguns não, alguns sempre pensaram muito no imediatismo, no caixa agora, Perfeito. no resultado de curto prazo. Como que os sócios têm que sentar e alinhar isso? O que você recomenda para uma sociedade ser formada? Cara, primeiro ponto é que na sociedade, se tiver sócios que têm visões e valores diferentes, vai dar merda em algum momento. Pega a tua esposa, imagina tu quer ir para a direção A, ela quer ir para a direção B. Tem alguma chance de dar certo isso? Não, vai dar errado. Vai ter uma esposa que tu tem os valores X, ela tem os valores Y. Tem chance de dar certo? Não tem chance. E com sócio é igual. Né? Então, minha recomendação, primeiro passo é mais importante ainda quando você tem sócio, porque você não depende só da tua visão. Eu já tive 9 sócios na minha vida, eu sei o que é ter sócio. Eu sei o que é ter briga entre sócios, eu sei o que é ter diferença de visão. Já larguei empresa
Eu já larguei, eu não vendi não, eu larguei. Eu deixei de ganhar R$1. Não ganhei R$1, já larguei uma empresa que a gente tinha 80 franqueados no Brasil. Né? Por conta de problemas de sociedade. Né? Então, assim, isso, e foi quando eu conheci cultura, eu não conhecia cultura. Olha que negócio curioso. Legal. É um mal que vem pro bem, né? Quando Deus tira, nada é perda, tudo é propósito. Eu aprendi isso nessa infelicidade, nessa diversidade, foi quando eu conheci o que era cultura. E hoje, cara, eu não tenho sócio hoje, mas se um dia eu tiver, cara, além de eu ter 100% de certeza que essa pessoa tem visões e valores alinhadas com as minhas, todo final de ano, todo planejamento estratégico, até as nossas metas, quanto é que eu vou faturar ano que vem? Primeiro, qual é a ambição tua como sócio, pessoa física? Qual é a minha? Qual é a dela? Vamos juntar os três aqui. Estamos na mesma direção ainda? Estamos. Quanto é que cada um precisa tirar aqui? Então a meta vai começar a ser essa. Quanto maior o tamanho da ambição do sócio, maior talvez vai ser o tamanho da meta. Então não tem como não alinhar isso. Mais uma vez, não é só alinhar interesse de empresa, nem curto prazo. É primeiro alinhar se todos os sócios estão alinhados no curto prazo, no médio e no longo prazo. E alinhar também nas pessoas físicas, cara. Cada um tem seus planos, cada um tem seus projetos. Tem gente que tem filho, tem gente que tem uma vida mais estável financeiramente, tem sócio que não tem. Né? Como é que a gente vai fazer esse movimento? Então, eu acho que tudo isso tem que ter o jogo. Sabe? Você vai alinhando isso, inclusive teu plano estratégico tem que ter isso em pauta. Sabe? E aí a gente fala de cultura e muitas das vezes quando a gente fala sobre cultura a gente envolve uma discussão que são os valores. E eu já vi muita empresa achar que seus valores são a sua cultura. E a cultura é algo maior do que os valores, né? Os valores são comportamentos específicos. Qual que é a diferença entre eles? Claro, valor está dentro da cultura, né? Valores é um dos elementos da cultura, um elemento extremamente importante, quiçá o mais importante de todos eles, né? Acho que não dá para dizer que é o mais importante, mas é um elemento extremamente importante porque vai guiar os comportamentos que são tolerados dentro da empresa ou não. Se eu falo que o maior problema das empresas hoje é comportamental, valores guia e driva muito os comportamentos. É como se fosse assim, a gente está indo naquela direção. Então, tu está numa estrada, não tem um gelo baiano, não tem aqueles guarda-reios da estrada. Aqueles guarda-reios é exatamente a representação dos valores. Por quê? Porque fala o seguinte, ó, tu quer chegar daqui para lá, mas tu não vai a qualquer custo, tu não pode ir pegar a contramão. Tu tem que ir cumprir esses comportamentos e esses princípios e esses valores. Então, o valor está dentro da cultura. Sendo que cultura é um elemento extremamente, infinitamente maior do que isso. Né? Dentro do método que a gente usa 10 pilares. Então, a gente fala sobre diversos. A gente fala que cultura ela é a estratégia. Então, valores só drive o comportamento. Estratégia diz o norte. Dá o norte, né? Dá a direção, dá a visão, por isso que visão é importante. Tem um lance da missão, que é missão, o propósito, a gente usa como uma coisa só. Mas tem vários outros elementos dentro da cultura. Né? Então, mas os valores eu acho que entra muito na parte comportamental do negócio. Né? Então, muitas das contratações deveriam ser pautadas em valores, né? Boa parte delas, né? As promoções, a gente olha muito para isso, demissão, olha muito para isso, promoção, tem pelo menos na nossa metodologia, a gente fala assim, cara, a gente depois que cria a cultura, a gente começa a fazer gestão baseada em valores, liderança baseada em valores, não é liderança baseado em objetivos, em metas, não, é baseado em valores. Né? Gestão e liderança baseada em cultura, que se eu tenho uma visão clara, sei onde eu quero chegar e tenho meus valores claros, eu já sou capaz de eliminar o ruído de talvez uns 80% das decisões. Então, se meu time tem clareza disso, 80% das decisões já deveriam ser tomadas de forma autônoma pelo meu time, a não ser que ele não tenha aqueles valores ou não esteja aderente com aquela cultura. Ele vai começar a tomar decisões porque inconscientemente ele não valoriza aquilo, então ele vai tomar baseado no que ele valoriza. E você entrou num dado legal que os valores eles precisam ser genuínos, você precisa de vivenciar isso. Eu lembro quando eu abri minha primeira empresa, sabe como que eu escolhi meus valores? Abri no Google, valores da Coca-Cola, valores da Apple, valores Microsoft, enfim, peguei várias empresas nas quais eu admiro e falei, peguei umas 7, 8 palavras, bonitas inclusive, falei, agora esses são os meus valores.
E eu pedi para que as pessoas decorassem. Então, assim, ninguém vivenciava esses valores de forma alguma. Hoje na Captas a gente tem 5 valores que de fato a gente emprega. Temos até inclusive rituais para a gente falar desses valores. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa discussão sobre quais são os melhores rituais, mas eu tenho lá responsabilidade compartilhada, franqueza, drive para o cliente, desenvolvimento contínuo e comprometimento extremo. São os nossos 5 valores e a gente vivencia isso muito no dia a dia. Inclusive, são valores que eu gosto dessas palavras. Só que achar as palavras ou achar os termos, às vezes é muito difícil para algumas pessoas. Como que você recomenda para não ficar uma palavra clichê? Por exemplo, eu criei drive para o cliente. Cara, todo mundo queria que o nosso valor fosse foco no cliente. Falei, olha, foco no cliente para mim é uma empresa toda madeirada, toda bege, carpete marrom. Não é nosso jeito de viver. Perfeito. E aí eu acabei americanizando, talvez a gente mude um pouco essa palavra. Perfeito. Mas como achar os termos certos? Cara, acho que não tem... Eu brinco assim, né? Com o advento aí, com a vinda do chat GPT aí, talvez ele acha isso pra gente de uma maneira muito incrível, né? Por exemplo, do mesma forma que é drive para o cliente, lá na empresa a gente chama de o cliente é rei. Como eu já vi em empresas falar o valor do UAU, ou o valor do WOW, né? Do cliente falar WOW, né? Então, legal. Assim, então tem várias formas de você chegar, vai muito de acordo com a tua cultura, com a tua pegada. Né? O drive é o cliente, a satisfação do cliente, mas satisfação do cliente, a obsessão pelo cliente é muito clichê. E aí, se a tua empresa tem uma cultura mais tradicionalzona, talvez tu vai querer usar isso, tá tudo bem. Mas se a tua empresa é uma puta de uma startup descolada e que é uma coisa diferente, cara, tu tem que mudar. A gente fez o trabalho há uns 2, 3 anos atrás numa empresa que era uma educação para o futebol. Né? Ela só concorre com a FIFA. Né? A concorrência... Com quase ninguém, né? Não tem ninguém que faz, mas não tem ninguém que faz isso. Né? Então, ele é educação para o futebol, é imersões para ser treinador de futebol, de preparador físico, médico para o futebol. Aí a gente chegou lá na definição que eu achei incrível, de missão, que é transformar sonhos em carreiras. Tem muita gente que sonha em trabalhar com futebol. Então a missão da empresa foi essa. E os valores da empresa foi mais engraçado. Porque a gente pegou valores da gíria, né, que é a gíria do futebol. Então o valor de resultado que eles tinham lá, o nome do valor ficou Fanáticos pela Vitória. O valor da transparência ficou Jogo Limpo. O valor do trabalho em equipe ficou Jogo Junto. Né? Legal. O valor do melhoria contínua e comprometimento ficou raça, saca? E o valor do desenvolvimento ficou treino é jogo. Então foram 5 valores que a gente pegou. Olha que negócio curioso e bacana. Hein? E vai lá, adapta para a realidade daquela empresa, daquela cultura. Saca? E aí... Inclusive os rituais, até o nome dos rituais. A reunião do resultado. A reunião de resultado deles a gente chamava de reunião dos fanáticos pela vitória. Porque eu linko isso com a cultura e com o valor. Né? A all hands dele era a reunião do jogo junto. Do jogar junto. Linka com valor. O one-on-one deles a gente virou reunião do jogo limpo. Então linka com valor. Transparência de a pessoa, saca? Então a gente saiu linkando inclusive o nome dos rituais, o nome das salas, do nome de uma série de coisas com a cultura daquela empresa. Olha que negócio bacana. Muito. E aí você falou sobre rituais, e rituais precisam ser planejados. E há um tempo atrás aqui na conversa você falou sobre religião. Né? Então assim, a religião tem cultura forte, né? Eu sou fã do teste do tempo, a gente pega a Igreja Católica, existe há 2000 anos e vai continuar existindo por mais tempo, né? A gente tem essa certeza, já passou pelo teste do tempo. E os rituais são muito claros. Sua igreja, independente da sua religião, você sabe que tal dia tem a cerimônia, você vai lá, já sabe quem é o cerimonialista, é tudo muito claro. Quais são boas práticas que você recomenda de rituais dentro da empresa? Não só de reuniões, mas também rituais visuais, qualquer coisa do tipo. Perfeito. Que é muito nessa linha, né, que a gente estava falando agora. Mas assim, o que é que as grandes empresas e as religiões elas têm em comum? Né? Elas têm mito, rito e doutrina. Boa. Né? Quando a gente vai ver. Qual que é o mito? O mito é aquilo que a empresa acredita, aquilo que aquela religião
quais são as crenças daquela religião. O que é a Bíblia para a religião católica? É o código de cultura daquela religião. O que é a Constituição Federal para o Brasil? É o código de cultura para você viver em sociedade no Brasil. Sendo que a gente entra dentro das empresas e não tem um código de cultura da empresa, e aí vira uma zona. Né? A gente vive num país que eu brinco que a gente vive uma completa anomia. Né? Anomia é uma ausência completa de valores. A gente não confia em ninguém mais. Né? Então, existe o mito, que são aquelas crenças, existe o rito, que são os rituais. Né? Quais são os rituais? Por exemplo, o ritual da Igreja Católica. Todo domingo tem missa. Todo domingo é dia de missa. Né? E olha que negócio curioso. O nome culto vem de culto, que vem de cultuar. Então, cultura vem de culto, que vem de cultuar. Né? Legal. Então, eu tenho que cultuar aquilo. Então, por que todo domingo tem missa? Porque aquilo é um rito, né, que eu tenho que cultuar aquilo para que aquilo entre na cabeça das pessoas e aquilo vire um hábito. Que é a única forma de a gente, né, mudar um hábito é pela repetição. A única forma da gente fortalecer cultura é pela repetição. E depois vem as doutrinas. Né? Um rito é eu ter exatamente isso, são as práticas, são os rituais, são os símbolos. E tem a doutrina da religião católica, que, todo domingo é aquele mesmo jornalzinho, tem que rezar sempre o mesmo Pai Nosso. Ali eu estou doutrinando, sempre tem aquela mesma música, sempre tem o amém ali no final. Né? Quando não tem a música, você ainda sente falta, sai da igreja chateado. E aquilo é doutrina. Aquilo são coisas que eu vou doutrinando as pessoas, ou seja, repetidamente, para que ela incorpore aquilo, né, que aquela doutrina faz parte do culto. Então, assim como é a nossa cultura, eu tenho que falar sobre ela, tenho que comunicar ela, eu tenho que, às vezes, relembrar a nossa cultura, relembrar e falar o nome do valor. O Pai Nosso não se canta de maneira diferente. Assim como o parabéns para você não se canta de maneira diferente. Aquilo ali é cultura também, pô. É um ritual, é uma doutrina, um ritual também, né, que vai ensinando aquilo. E dentro da empresa da gente também. Então, se eu tenho meus 5 valores lá, eu tenho que falar sobre ele. Galera, isso aqui é uma reunião de resultado, porque resultado e equilíbrio é um dos nossos valores. Galera, a gente tá lendo esse livro porque mentalidade de crescimento é um dos nossos valores, então tem que falar. É o óbvio que precisa ser dito, precisa ser falado e precisa ser vivido, né? Mais importante do que isso. Saca? Então você vai criando, a partir do seu mito, que é aquilo que você acredita, né? Que é aquilo, as suas histórias, que é o seu sonho, que é os seus valores negociáveis. Você vai criar os seus ritos, né? Que são as práticas. E aí, dependendo de cada cultura, não se copia e cola. Né? Não tem que copiar e colar a cultura, não tem que copiar e colar rito, a não ser que os valores sejam iguais. Né? E dali você tem que sair para doutrinar, que eu acho que é a fase mais que demanda uma disciplina. Né? Que é a fase talvez mais difícil. O ser humano por si só ele não é consistente. O brasileiro não é consistente, o brasileiro não é disciplinado, o brasileiro é procrastinador. E aí, cara, eu brinco que cultura é igual a músculo. Se eu não cultuar, se eu não cultivar, se eu não for para academia todos os dias e treinar, ele vai enfraquecer. Marca, se eu não falar sobre ela, comunicar ela, cultuar ela, a minha marca enfraquece. Casamento, se eu não cultuar ele, se eu não plantar ele, se eu não regar ele, todo dia um pouquinho, ele enfraquece. E cultura é a mesma coisa. É um músculo. Se eu não trabalhar ele, se eu não tiver se eu não souber doutrinar ele, e aí ninguém mais importante do que o dono para fazer isso. Né? Quando você tem pessoas que vivem isso é ótimo, porque você consegue manter. Mas se o dono não viver isso, ainda que as pessoas valorizem muito aquela cultura vai enfraquecer, porque a empresa é reflexo do dono. Tá todo mundo olhando a gente. Por isso que fala que cultura não dá para ser o que é escrito, o que é falado, é o que é vivido. Né? Tem uma massa que fala assim, cara, o que você faz fala tão alto que eu não consigo nem ouvir o que você está falando. Então, o que eu faço, as minhas atitudes, os meus comportamentos, eles falam tão alto que palavra nenhuma, nada que está escrito, nada do que eu falo é tão mais alto do que aquilo que eu faço. Por isso que tem muito de liderança pelo exemplo, né? De você
É isso. Eu preciso doutrinar, eu preciso garantir que aquilo ali de fato vai ser vivido e eu sou o principal guardião disso. Você tem algum exemplo de bons rituais? Eu sei que são particulares de empresa para empresa, mas na grande maioria, assim, quais são os rituais que você está mais acostumado a ver acontecer? Cara, vou pegar lá da empresa, por exemplo. Então, a gente tem um valor muito forte de resultado, né? Resultado e equilíbrio. E a gente fala, pô, resultado e equilíbrio tem que ter um alto desempenho, tem que ter uma alta performance, né? Ninguém Sim. consegue ter resultado e ainda ter equilíbrio na vida pessoal. Tem que ser muito alta performance para conseguir isso. Então, a gente treina todo dia. A gente, time comercial todo dia faz um treinamento de meia hora. Time de CS todo dia treina meia hora. Até porque mentalidade de crescimento, que é o nosso valor de melhoria contínua, é um valor nosso, então a empresa treina todos os dias. Então a pessoa que chega lá na empresa e não gosta de estudar, ela não fica. Ela não fica. Né? Toda semana a gente tem nosso All Hands. Dentro do All Hands a gente tem alguém apresenta algum livro. A gente tem reunião de resultado todos os dias dentro da empresa. Todos os dias. Por quê? Porque resultado é importante pra gente. Saca? Legal. Então a gente tem... um dos nossos valores é o valor da gratidão. Todo All Hands, todas as semanas a gente faz um momento da gratidão. A gente tem um canal no Discord lá, que é o nosso chat lá, que é tipo um Slack, um canal nosso, que todos os dias eu vou lá e boto porque eu sou grato. E aí vem, todo mundo vai lá e completa aquilo. Né? Então a gente fez uma competição agora lá na empresa, a gente tá até nessa competição, até postei hoje nos stories, coincidentemente. A gente está fazendo uma competição, um dos pilares da cultura é energia, né? A gente fala sobre energia dentro de um dos pilares da cultura e eu acredito muito se resultado com equilíbrio é um valor nosso, não tem como eu ter alta performance na vida profissional se eu não tenho alta performance na vida pessoal. Então a gente criou uma competição dentro da empresa sobre quem é mais consistente com o treino. Quem consegue ser mais disciplinado com o treino, uma competição que tem um ranking, todo dia você vai lá, faz isso físico e tem que postar e tem que fazer uma selfie, bater que tá na academia e tem um ranking. A gente tem isso lá também, né? Tem um ranking, aplicativo. E um ranking, você vai lá, então por que eu faço isso? Primeiro, porque eu quero que as pessoas sejam disciplinadas, porque resultado com equilíbrio é importante para mim. Eu não aceito pessoas workaholic dentro da empresa, mas eu quero pessoas que entreguem resultado. Eu não abro mão de pessoas com resultado, mas eu não abro mão também de pessoas workaholics, que não pensam em ter equilíbrio, porque eu quero ter vida e eu quero que meu time também tenha vida. Então, essa competição tem tudo a ver com a nossa cultura. Né? Tem tudo a ver com a forma como a gente se energiza, como a gente mantém um pó de energia sempre alto. Incrivelmente, as pessoas que estão no top 5 lá da empresa são as pessoas que mais entregam performance dentro da empresa. Olha que negócio curioso. Legal. Se tem alguma correlação, é coincidência ou não, mas o cara que, por exemplo, tá eu e mais 2 pessoas em primeiro. A gente tá 17 dias da competição, 17 treinos os 3. Né? E eu tô lá também junto, liderança pelo exemplo, né? Perfeito. Mas tem uma segunda pessoa que é o comercial, hoje é dia 20, eu acho que ele vai bater a meta do mês dele amanhã ou depois. Então, assim, coincidência? Não sei. Pode ser, pode não ser. Então, assim, tudo isso são rituais que reforçam que a nossa cultura é importante. E a gente tem os nossos rituais que eles conversam diretamente com a nossa cultura, com os nossos valores. Não necessariamente são rituais síncronos, eles são assíncronos. Tem vários que são assíncronos. Tu entende? Vários são pelo canal lá, pelo chat que a gente tem, as pessoas vão lá e vão comunicando aquilo. Saca? Então a gente vai o tempo inteiro, né, guiando e sendo guiado para tomar decisões que têm, né, convergência com aquilo. Então, comitês de liderança, todo comitê de liderança, toda semana a gente tem uma reunião que é só as lideranças, a gente começa sobre cultura, fala sobre cultura, como é que as lideranças estão vendo a cultura em relação ao time, né? Como a gente está sendo guardião dessa cultura, saca? Então, tudo isso são rituais que reforçam ou que enfraquecem. Todo momento que a gente tem com o nosso time, com o nosso liderado, a gente tem a oportunidade de aumentar ou diminuir a energia deles, mas a gente também tem a oportunidade de fortalecer ou enfraquecer a nossa cultura. É muito de como a gente está treinando o nosso músculo, chamado cultura organizacional dentro da nossa empresa. E não existe cultura certa e errado, rituais certos e rituais errados, né? Isso vai variar de empresa para empresa. Eu, particularmente,
Detesto o time de venda que bate sino, que soca no peito, que grita Raul, Raul, Raul antes de todo o trabalho. Meu time de vendas não é assim, performa muito bem, entrega muito. Mas existem rituais e culturas diferentes. Existe algum tipo de cultura que é errado, que você vê, que você fala... Não. O que é dentro de uma ética, evidente, né? Não tem certo e errado, cara. Pega o PCC. Tu acha que o PCC tem a cultura forte? Pra caramba. Tem. É certo? Não sei. Mas para eles é certo? Talvez eles acham que seja a coisa mais certa do mundo, né? E tá tudo bem, é muito do que cada um acredita. Eles acham que talvez a gente, como o Brasil, vive... É gente que tá errado viver em sociedade como a gente vive, né? Então, religião tem a dele, né? Então, cada empresa tem a sua. Eu falo que não tem cultura certa e errada. Tem a cultura que a gente se identifica e tem a cultura que a gente não se identifica. Tem os rituais e as práticas e os ritos e as doutrinas que a gente quer implementar na empresa e tem os que a gente não quer implementar na empresa, né? O importante é a gente deixar isso de maneira muito clara. Essa é aqui onde entra o jogo. A ponto disso ser uma ferramenta de luz e de dar clareza para as pessoas, delas olharem e falarem, isso aqui eu não me identifico, eu vou sair. Ótimo, que bom. Porque aquela pessoa não vai ser feliz dentro daquela empresa e nem aquela empresa vai ser feliz com aquela pessoa. Isso que eu ia te perguntar, a cultura expurga? Sim, deveria. Então a cultura não deveria ser algo inclusivo, pelo contrário. A cultura deveria ser algo excludente, Isso, né? Então só as pessoas que estão aderentes realmente à sua cultura, que estão realmente aderentes ao seu jeito de pensar e de fazer negócio, que vão querer trabalhar contigo. Perfeito. Se é alguém que está desalinhado, que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, ela não deveria entrar na sua empresa. Ela não vai ser uma pessoa engajada. Ela vai ser... mas e o que é engajamento? Engajamento é um comprometimento emocional que as pessoas têm com o teu negócio. Não é salário, não é benefício, não é satisfação, não é motivação. Motivação o nome já fala, cara. É um motivo interno para eu agir. Se eu não tenho um motivo para agir, não vou agir. Alguém aqui se engaja com algo que não acredita? Não. Se engaja com algo que não dá valor? Que não vê sentido? Que não vê contribuição positiva com alguém, na vida de alguém? Não. Então, engajamento é outra coisa. Saca? Então, se a pessoa não se identifica com aquela cultura, ela não vai se engajar. Não tem treinamento, não tem motivação, não tem salário, não tem coaching, não tem terapia, não tem malabarismo, não tem nada que faça aquela pessoa se engajar. No máximo, ela vai estar trocando ali o tempo dela pelo dinheiro e vai ser uma eterna não engajada. Não quer dizer que ela é infeliz, mas ela não engajada. Ela poderia ser muito mais feliz. Não tem uma conexão emocional por trás. Saca? E a contratação é fundamental nessa etapa. Na Captas, todo o processo que a gente vai fazer de recrutamento com algum cliente nosso, a primeira etapa chama etapa de alinhamento de vaga. E eu quero sempre entender a cultura do meu cliente. Muitas das vezes o cliente não sabe qual é a sua cultura e a gente faz uma série de perguntas fundas e profundas para entender o que ele aceita, quais são os comportamentos aceitáveis, quais não são aceitáveis, por que ele demite, por que ele promove. Exatamente esse fluxo que a gente está conversando. Mas tem muita gente que está ouvindo aqui que não tem condição hoje de contratar uma consultoria de cultura, não tem condição de contratar uma consultoria de recrutamento e seleção. Quais seriam as dicas para conseguir contratar alinhado aos seus valores e alinhado à sua cultura? Cara, acho que o primeiro ponto é você ter clareza da tua cultura. Aí volta para aquele lance lá que a gente falou, né? O que é que você quer para a tua vida? Depois, o que é que você quer para a sua empresa? Tem que estar conectado com a tua vida, né? Tem que ter uma visão mais ou menos próxima, indo na mesma direção. O que é? Quais são os teus valores? O que é inegociável para você? E aí, com base na tua cultura, principalmente com base nos teus valores, ele já é um passo para você começar a contratar baseado em cultura, baseado em valores. Então, tu não vai fazer uma entrevista baseada em técnica, baseada em currículo. O currículo é importante? Mas o que adianta eu ter o currículo certo e o comportamento errado? Tu vai demitir pelo comportamento. Sim. Técnica se treina, cara, se capacita. Guilherme, eu quero construir um time forte, eu quero ter mais vida, eu quero sair do operacional. Primeiro passo é a gente. Primeiro, na minha visão, qual é a etapa mais importante que existe dentro de um negócio? Chama-se contratação. É o mais importante de todas. Se você erra aqui, não tem como eu contratar lixo e transformar ele em ouro. Não tem. É impossível.
Perfeito. O máximo que eu consigo é trazer um diamante bruto e lapidar ele para ele virar um diamante, né, lapidado. Então, o que é um diamante bruto? São as pessoas certas, não são os melhores profissionais. Os melhores, cara, pequena, média empresa, você, a gente não consegue contratar. O melhor tá no Google, tá na Apple, tá no Netflix, tá empreendendo. E nem era o cara certo para tocar a empresa. E a gente não tem capacidade financeira de pagar, e na maioria das vezes não necessariamente quer dizer que ele é a pessoa certa. Exato. Os melhores profissionais é uma coisa, as pessoas certas é outra. Então você não precisa de gente boa, você precisa de gente certa, alinhada com a tua cultura, com o teu jeitão. Então o diamante bruto é esse. Se você erra na contratação, você traz a pessoa errada, com a base errada, com a estrutura errada, com os valores errados, cara, tem uma máxima que fala assim, não tem gestão quando eu falo na contratação. E não tem treinamento e desenvolvimento quando eu falo no recrutamento. Se eu errei na contratação, cara, já era. Não pode treinar, pode capacitar, pode ter o melhor gestor do mundo, pode ter o melhor produto e empresa do mundo. Essa pessoa não vai ficar, não vai dar certo ali. Agora, o contrário funciona, né? Porque na minha visão, cara, empresa nada mais do que o maior papel social, o maior papel da empresa social é fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram. Maravilhoso. O papel do líder é desenvolver pessoas. O papel da empresa é transformar a vida de pessoas, né? Do ponto de vista social. Então, toda empresa deveria ser uma empresa de educação, independente do segmento. Se a tua empresa hoje, independente do teu segmento, não é empresa de educação, tu tá fazendo tudo errado, né? Vai ser cada vez mais difícil tu encontrar uma pessoa boa, certa, na hora certa, com todas as skills que tu precisa. Então, tu vai trazer uma pessoa, na maioria das vezes, que é muito boa comportamentalmente, e aí, quando ela entra na tua empresa, tu vai treinar ela, capacitar ela para ela ser muito boa tecnicamente sentada naquela cadeira. Porque se tu não faz isso, eu arrisco dizer, quem não faz isso, pode ter certeza que está com muitos problemas com gente, muitos problemas comportamentais, vive preso na operação, o time não está engajado, né? E comportamento, cara, não se corrige. Então, eu arrisco dizer que quem não faz isso deve estar gastando uns 60%, 60% a 80% do tempo só corrigindo o comportamento das pessoas, e comportamento não se corrige. Então, é um trabalho burro. É um trabalho duro nas coisas erradas, né? Não, imagina, tu tentar corrigir o comportamento, a pessoa vai lá, melhora 15 dias depois volta de novo. Por quê? Porque ela não valoriza aquilo, pô. E aí tu vai estar trabalhando, tu vai estar gastando 80% do teu tempo, um trabalho errado, duro, burro, que não tem retorno, e que tu acha que precisa daquilo, aí tu troca, tira a pessoa, contrata a RH, contrata a consultoria de RH, contrata a headhunter, melhora processo, melhora a gestão, testa um monte de coisa, tu tá agindo só no sintoma, tu não tá agindo na causa, que é trazer a pessoa certa com a cultura certa. Eu gosto muito de quando a gente vai contratar ou vai fazer um processo de recrutamento e seleção bem montado, uma das etapas sempre é a entrevista. E essa entrevista eu costumo tratá-la como uma entrevista estruturada, onde eu quero entender passado, presente, futuro, cases de sucesso, cases de insucesso. Eu quero saber os hobbies dessa pessoa, porque precisam estar alinhados com os nossos. Fala né? muito sobre a cultura, os hobbies, a infância, a história da pessoa. Fala muito sobre os valores dela, sobre o que ela valoriza. É incrível essa linha de estrutura de entrevista. E se você não estrutura, é engraçado, porque entrevistar alguém segunda-feira de manhã, você tem uma cabeça, você tem um humor, você tem um histórico do final de semana, e entrevistar alguém quinta-feira à noite, o histórico já é outro do que aconteceu. Talvez você já não esteja com o mesmo humor de segunda-feira. Pode estar mais triste, porque está cansado, ou pode estar mais feliz porque está chegando o final de semana, né? Cada um pensa de um jeito. Eu gosto de quem é feliz na segunda-feira de manhã. Tá? É a geração segundou, não a geração sextou. A gente precisa de mais geração segundou, né? Vai ter exemplo. Gosto disso. Vou usar essa expressão mais vezes. Só que contratei certo, coloquei as pessoas certas dentro da minha empresa começou a crescer. E aí a empresa cresce, surgem líderes. Enquanto você é uma empresa de 10 pessoas, está todo mundo respondendo direto para o dono. E aí é muito fácil ele manter a cultura, muito fácil ele manter os valores. A empresa cresceu, surgiram líderes. Chegou num nível de 25, 30, 35, 40 pessoas, às vezes surgem líderes de líderes. Como que eu faço para manter a mesma cultura e essa cultura coesa, que é o que eu acredito quando eu preciso de passar por
níveis diferentes isso dentro da empresa? Cara, a mesma coisa. É igual à educação dos pais. Imagina que eu vou educar um filho pequeno. Eu tenho que ter meus ritos e minhas doutrinas. Eu tenho que doutrinar meu filho. Eu vou adestrar um cachorro. Eu tenho que doutrinar aquele cachorro para fazer xixi naquele lugar e tal. Mesma coisa com o time. Mas o que acontece hoje? A gente começa a contratar líderes, acha que a nossa função como líder acima do líder acabou. A gente não é disciplinado, a gente é procrastinador. A gente não sabe qual é a nossa cultura e não tem isso muito claro a ponto da gente não viver ela. Então, na maioria das vezes, 99% dos casos que eu entrei para analisar e fazer diagnóstico de cultura, a culpa não está na operação. A culpa está na média e na alta liderança. Não para ou trava na média e na alta liderança. Então, qual é o meu papel hoje dentro da minha empresa como cultura? Eu sou o principal guardião da empresa. Então, eu tenho que massificar, eu tenho que doutrinar os meus líderes. Eu tenho que garantir, primeiro, que meus 4, 5 líderes eles têm 100% de fit cultural com a cultura e com os valores. Então, no fundo, cara, a gente não precisa garantir que todo mundo vai estar alinhado, não. Eu como principal, né, guardião da cultura, e eu como líder da minha empresa, eu tenho que garantir que meus 4 ou 5 líderes abaixo de mim estão alinhados com a minha cultura. Esse é o primeiro passo. E eu tenho que doutrinar eles o tempo inteiro nisso. Para que eles também, os 4 ou 5 líderes que ele vai ter abaixo, os 4 ou 5 colaboradores, eles têm que garantir que aqueles 4... A gente não precisa... Não é sobre acertar em todo mundo, não. A gente precisa acertar em 4, 5, 6 pessoas no máximo. As boas práticas de gestão e liderança falam. É um líder para... no máximo, sei lá, 5 a 7 a 8 liderados. É o número mágico. Então, eu não preciso saber trazer 30 pessoas, não. É só 5 a 8. Eu acertar em 5 ou 8 pessoas que têm aderência com a minha cultura, um negócio desse. As coisas vão ficando mais fáceis. Por que trava? Porque eu começo a botar um monte de gente errada. Eu não contrato olhando para isso. A culpa de quem é? Da gente como dono. Ou de contratar errado o líder, ou de não conseguir fazer com que cultuar isso, né? Ter rituais de cultura para fazer a manutenção desse negócio. E aí a cultura vai se perdendo com o tempo. Cultura é músculo, cara. Se perde se eu não ficar falando. Então, na maioria das vezes, o jogo não está no operacional. O jogo está na média e na alta liderança. Cultura é top-down. Cultura não vem de baixo para cima. Cultura vem de cima para baixo. Então, se não chegou lá embaixo, é porque não teve um trabalho bem feito lá em cima. Ou no meio. Isso é muito legal. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei. Mesmo quando a gente tem uma cultura forte, que é muito claro o que a gente acredita, nós somos seres humanos e todo mundo erra. Todo mundo pode cometer um deslize, claro, algum dia ou outro. Na Captus, nossas metas são trimestrais. E teve um dia que era o último dia do trimestre, faltava pouco para bater a meta. Eu tinha fechado uma vaga de um cliente, enviei a nota fiscal para ele, enviei o espelho para ele aprovar a emissão da nota fiscal. Estava demorando muito. E a gente agoniado, todo mundo querendo bater a meta do trimestre. E aí eu cometi um deslize. Eu virei e falei, emite a nota fiscal. Se tiver alguma coisa diferente, eu faço carta de correção. E aí essa pessoa era estagiária na época. Levantou a mão e virou e falou assim, a gente não deveria emitir a nota fiscal. Na frente de todo mundo. A gente tem um valor que é franqueza, né? Na frente da empresa inteira. Eu olhei, parei, até assustei. Porque eu não esperava isso. E eu virei e falei assim, mas por que não? E essa pessoa virou e falou assim, a gente não deveria emitir a nota fiscal porque a gente tem um valor que chama drive para o cliente. Entubar uma nota fiscal para bater meta não é drive para o cliente. A gente não deveria bater essa meta. E aí eu dei a mão à palmatória e falei, você está coberta de razão. Desculpa, galera, não emite a nota fiscal. Resultado, não batemos a meta do trimestre, mas batemos no dia primeiro já, faturou, deu tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que isso que é legal, porque é legal quando você tem uma cultura de franqueza, né? É legal quando você tem uma cultura, porque você não é feita por uma única pessoa, né? Então, sempre quando uma pessoa vai lá e desliza, vem a outra e fala, opa, isso aqui tá errado por conta disso, disso e disso, isso aqui tá desalinhado com essa cultura, né? Eu acho que o feedback ele tem que ser imediato, desde que você tenha uma cultura de franqueza e de transparência radical e que as pessoas não tenham medo, né? E quando acontece isso na empresa, a primeira coisa que eu falo, eu paro a pessoa e falo, ô Gustavo,
Mas essa atitude aí que tu está acabando de tomar, o quão ela está alinhada com a nossa cultura? Eu não digo que ela está errada, não. Nem eu digo que ela não tem que fazer, não. Essa atitude que tu tomou agora aí, o quão ela está alinhada com a nossa cultura? Primeiro passo, eu vou ver se a pessoa tem clareza da nossa cultura. Legal. Né? Porque senão, é claro que ela vai tomar a decisão errada. Segundo ponto, o quão está alinhado com os nossos valores? Ah, não sei. Ah, é? Então não toma decisão, não. Vai lá, procura lá ver se está alinhado ou não, depois tu toma. Aí depois ela volta. Puta, Guilherme, não, cara. Não posso tomar essa decisão, não, porque isso é completamente fora do drive para o cliente. Então, beleza. Parabéns pela decisão. Não sou eu que tenho que dizer que ela está certa ou errada. Qual é o meu papel como líder? É fazer gestão e liderança baseada em cultura e em valores. Não sou eu que tenho que dizer que ela está errada. É ela que tem que dizer que ela está errada. É ela que tem que ver que ela está errada. Às vezes ela está errando porque ela não tem nem clareza de qual é a cultura. Uhum. É uma pessoa que entrou tem 1 mês, 2 meses. Talvez a gente não trabalhou isso muito bem ainda e não enraizou isso muito bem nela ainda. Que faz parte. Mas essa reflexão é o que ajuda Mas é isso ela a que, enraizar. não vou dizer, não é para tomar não. Não é para tomar não, porque isso aqui tá errado, não. Ô, Gustavo, quão isso aqui tá alinhado com a nossa cultura? Essa decisão que tu vai tomar agora. Quão isso tá alinhado com a visão da empresa? Está alinhado com a visão? Tá, então beleza. Está alinhado com os valores? Não sei. Então, é importante que você saiba antes de tomar a decisão. Vai lá, olha lá e depois tu volta e me diz. Tem um ponto sobre liderança que eu trabalho com muita empresa média e pequena, empresa que está em alto crescimento, e é muito comum os donos da empresa virarem para mim e falar: Gustavo, eu estou com um problema de liderança. Eu promovi pessoas que traziam excelentes resultados, o meu valor é resultado. E eu fui promovendo essa pessoa. Só que essa pessoa ela é extremamente imatura para o cargo. Como que lida com isso? Se um valor seu é resultado, a pessoa apresenta, ela até apresenta alguns outros valores, mas ela não tem capacidade nenhuma de gestão, de liderança, de influência, de desenvolvimento de outras pessoas para criarem sucessores. Qual que é o jeito de lidar com esse negócio? Aí é muito amadorismo, né? De eu só promover porque ela entrega resultado, mas tu tá dizendo então que o teu drive de cultura é só entregar resultado. Pode fazer xixi no chão aí, pode desrespeitar. Sabe que isso é mais comum do que acontece. Pode desrespeitar todo mundo então, se você só faz isso, você tá passando uma mensagem para a empresa de que aquele é o único drive. Né? Mas aquilo vai te fazer muito mal lá no futuro, porque, né, se eu promovo... é uma das decisões mais difíceis que eu tenho, cara, como líder, como empresário, é promover alguém para um cargo de liderança. Às vezes eu perco um excelente técnico e ganho um péssimo líder, um péssimo gestor. Não tenho como despromover mais aquela pessoa. Então, no momento que eu... Olha como os valores é tudo aquilo que eu... Os valores é tudo aquilo que são os piores comportamentos ou é tudo aquilo que eu vou tomando decisão e o meu jeitão. Então, se eu vou promovendo as pessoas porque ela entrega resultado, quem está dentro da empresa vai entendendo que aquele é o jeitão de ser. Então, pode fazer tudo, cara, só entregar resultado. Quando, na verdade, não é. Não deveria ser assim, né? Tem vários outros elementos. Isso quer dizer que valores da empresa só tem um valor? Quer dizer que não tem outros? Tá? E os outros, está aderente ou não? E para sentar naquela cadeira lá do organograma lá, porque aquela caixinha daquela cadeira lá é outros papéis, são outras responsabilidades, né? Tem competências técnicas ali que a pessoa tem que ter para sentar naquela cadeira, tem competências comportamentais, ela tem? Não, e por que ela vai sentar se ela não tem? Porque depois eu não posso ficar reclamando como líder que aquela pessoa não desempenha. Claro, pô. Eu vi que aquela pessoa não tinha aquilo, eu ainda botei ela lá. De quem é a culpa? A gente, como empresário, líder, tem um negócio chamado liberdade de escolha. Eu tenho liberdade de escolher. Quem foi que escolheu botar aquela pessoa ali? Não fui eu. A culpa é de quem? É dela? Não, a culpa é minha. Né? Vai ter exemplo. Saca? Você, lá atrás, no início da nossa conversa, Guilherme, você deu um exemplo que a cultura é o guarda-reio de uma estrada onde que ela evita que você tome atalhos e tome caminhos que você não gostaria de seguir para alcançar resultado. Mas essa estrada é um jogo infinito, né? É longa essa estrada. E a cultura vai mudando com o passar do tempo.
Pode ser que você tenha valores que hoje são fundamentais para a sua empresa e que no futuro você precisa de ter outros, ou o que você precisava do hoje, ele mude. Porque a cultura, de certa forma, ela é algo vivo dentro da empresa. Como que lida com essa transição cultural? Cara, assim, eu falo que a cultura ela não muda. A cultura ela evolui. Tem uma sutileza aqui grande, mas a gente nasce, cresce, né? Evolui lá, amadurece e morre, né? Como ser humano. A cultura, a mesma coisa. Mas a cultura ela não muda da água para o vinho. Tem alguns elementos da cultura que eles são, cara, eles são fixos. Por exemplo, missão da empresa. Enquanto a empresa existir, ela está ali para existir, para cumprir aquela missão. Pode evoluir? Pode ter outro drive, outro guia? Pode, mas ela não vai mudar da água para o vinho. Certo. O que é que tende a mudar mais? A visão da empresa. A visão da empresa muda. É uma coisa muito cíclica, principalmente com a tecnologia, principalmente com um monte de coisa que está acontecendo, com a internet, com concorrência, com a globalização. Porra, eu fui lá, cravei uma visão para a minha empresa para os próximos 5 anos. Aí foi lá ver uma pandemia. Eu tenho que mudar completamente aquela visão daquele negócio. Mas o que é que não muda? O que é que evolui? Amadurece, mas não muda tanto. Putz, não vou sair da água para o vinho, mas eu vou talvez dar uma leve guinada. Os valores evoluem, né? Talvez você vai criando ou vai mudando a nomenclatura, vai criando um ou outro, vai colocando um ali, mas não muda 100% das coisas, porque não tem como eu ser duas pessoas diferentes. Eu sou um ser humano, eu tenho meus valores. E esses meus valores, ele é reflexo dos valores da minha empresa. Se eu sou sócio sozinho, tudo que está como valor da minha empresa é 100% eu. É a minha essência, né? A gente brinca, todo mundo hoje quer ser diferente, né? Mas ser diferente é você, pô. É você ser a tua essência. Consequentemente, tu vai ser diferente das outras pessoas, né? E aí, evolui. A tendência é que esse negócio evolua. Outros elementos da cultura, elas também evoluem, outros mudam um pouco mais. Mas eu acho que a base, o core, né? Se eu chamar de core, a essência ali, a identidade, que é principalmente missão e valores ali, tende a mudar menos. Então, do ponto de vista comportamental, ele tende a mudar menos. Tem fases da empresa que eu tenho que dar, que eu preciso de perfis comportamentais diferentes, mas os valores têm que ser os mesmos. É isso que eu quero que é importante entender, né? Tem fases da empresa, startups que estão em um crescimento muito acelerado, que é uma gestão de crise, uma gestão de mudança muito grande, as coisas pivotam muito rápido, empresas que crescem 2, 3 vezes todos os anos. São perfis diferentes comportamentais que eu preciso do que empresas que, uma Petrobras da vida, que é extremamente estável, né? Que é uma empresa que cresce linearmente, que cresce seus 5, 10% ao ano, mercados mais tradicionais. Então, eu preciso de competências aqui, perfis comportamentais diferentes. Mas dentro da empresa, os valores têm que ser únicos. Podem ter perfis e comportamentos ou subculturas em áreas diferentes? Dentro das áreas? Entre o time de vendas e o time de TI, por exemplo. Cara, a melhor metáfora e a melhor história que eu gosto de falar para contar isso é o seguinte. Existem as leis federais, né? Que é a que regem um país. Imagina que isso aqui é o código de cultura da empresa. São as leis federais. Existem as leis estaduais e existem as leis municipais, né? Então, a lei estadual municipal pode ser uma área, pode ser uma filial, pode ser um time, pode ser uma unidade. Mas concorda comigo que a lei estadual e municipal ela não pode infringir a federal? Ela não pode. Ela tem que estar dentro do mesmo guarda-chuva. Então, eu posso ter culturas diferentes dentro das áreas? Posso, desde que ela seja um desdobramento, desde que ela não infrinja a lei federal. Eu posso ter uma cultura diferente dentro das unidades? Pode, desde que ela não infrinja a cultura mãe lá. Perfeito. Saca? Então, essa é a melhor metáfora que se eu pudesse contar. Tem empresas que eu já vi, que a gente já fez trabalhos que criaram as suas subculturas. Tem empresas que são holdings. Então, tem uma empresa mãe que tem várias empresas dentro do guarda-chuva que ela tem, né? O que não pode é infringir a cultura da empresa mãe. Teve culturas que a gente fez, que foi o trabalho de cultura na empresa, e depois a gente fez o código de cultura de cada uma das áreas. Mas é um desdobramento da empresa mãe.
Perfeito. Dentro daquela área tem ali seus perfis comportamentais. É entender o seguinte, cara, quando eu vou contratar, eu tenho competência técnica, comportamental e valores. Né? 100% dos empresários e RHs olham a competência técnica. Talvez alguns olham competência comportamental. Né? Se o cara é uma pessoa de RH, vai ser um cara mais empático, mais discreto. Se o cara é uma pessoa de vendas, vai ser uma pessoa mais dominante, mais, né, mais influente, mais persuasiva, mais comunicadora. Isso tem a ver com perfil comportamental. Algumas pessoas, algumas empresas olham. Mas tem uma coisa aqui embaixo que ninguém olha, cara. São raras as empresas que olham, que é a aderência aos valores. É o nível mais profundo que tem. Né? Que aqui pouquíssimas empresas olham. Então aqui eu posso ter pessoas com perfis comportamentais diferentes, com competências técnicas e comportamentais diferentes, mas valores diferentes não, porque aí vai dar merda. Qual que é o grande segredo e a grande sacada? É eu fazer assim, ó, dentro do meu processo de contratação, é inverter a ordem. Vou começar pelos valores. Não passou no fit cultural, eu não quero nem saber qual é teu perfil comportamental, qual é a tua técnica, se tu estuda em Harvard, o que é que tu já fez, porque aqui dentro não vai dar certo. Aqui dentro tu não vai ser feliz, então tu não vai performar. Tu não vai ser uma pessoa engajada, tu vai ser mais um. Talvez mais uma não, tu vai ser uma pessoa ruim, porque tu vai querer sair, tu não vai ficar. Então eu não vou dar nem a oportunidade de tu estar aqui, porque eu vou fazer mal para você, e vai ser ruim para minha empresa também. Tu entende? Baita exemplo. Tem um framework que eu gosto muito de trabalhar, que é o ciclo de gente. Cultura o permeia em todas as etapas. Ele é composto por admissão, seleção, onboarding, né, que é o período de entrada da pessoa dentro da empresa, desenvolvimento, engajamento, performance, remuneração ou bônus, benefícios, todo o pacote de remuneração, carreira e sucessão, e a última etapa é o offboarding, o desligamento, a etapa que a pessoa sai da empresa e todo mundo alguma hora vai sair Perfeito. da empresa. Como que você recomenda trabalhar o desligamento quando é pautado em valores, e deveria a empresa inteira ter ciência de que uma pessoa foi desligada por valores? Deveria ser comunicado como um reforço de cultura isso daí? Com certeza. O desligamento também é uma ferramenta de gestão. É isso que a gente tem que pensar. O que é o desligamento? É uma ferramenta de liderança, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de cultura. Né? Quando eu desligo uma pessoa que está desalinhada com a cultura, eu passo uma mensagem para a minha empresa de que cultura é importante. Deveria ser a última ferramenta de gestão a ser utilizada, mas ela deve ser utilizada também. Também é uma ferramenta de gestão e liderança. Então vamos pensar assim, como é que eu mudo um hábito? Só tem duas formas de eu mudar um hábito. Através da repetição, ou seja, se eu repetir todos os dias aquilo, eu vou mudando o hábito. Perfeito. Ou através do trauma. Eu chegar num médico e o médico dizer, Guilherme, cara, se tu não parar de treinar crossfit com essas duas hernias de disco que tu tem aí, que é o meu caso, tu vai pra faca ou tu corre o risco de não conseguir pegar teus filhos no colo. Eu vou lá e paro. Pelo trauma. E cultura dentro da empresa também, eu tenho que pegar algumas pessoas pelo trauma. Tem que pegar algumas pessoas para santo e dizer, ó, esse cara aqui foi demitido, desligado por conta desse desalinhamento com a cultura. E quem fizer vai sair também. Então, nesse momento, eu tô reforçando a minha cultura. Estou dizendo que aquilo ali eu não tolero. Porque quando a cultura é forte e a pessoa infringe a cultura, tá todo mundo esperando que vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa já. Se a tua cultura for forte. Se você não faz, qual é a mensagem que tu passa pro restante da empresa? Tem um livro Entende? do Jack Welch, Jack Welch foi o CEO durante muitos anos da GE, e eu acho ele uma das pessoas fora de série, eu concordo com quase tudo que ele fala. E tem uma passagem no livro que é Empresas Feitas para Vencer? Não, Paixão por Vencer, o livro dele. E ele traz que dentro de um time, até é ok ter uma ou outra pessoa desalinhada com a cultura, se for uma pessoa com uma performance extremamente fora de série, extremamente acima da média. Eu, particularmente, discordo totalmente disso. Eu acho que se você tem uma laranja podre dentro de um saco, essa laranja podre vai acabar estragando as outras laranjas. Qual é a sua opinião sobre isso? Você é contra, você é a favor? Você toleraria alguém que te entrega resultados acima da média, mesmo que vá contra seus princípios? Não, demito na hora. Não fica. Mais uma vez, resultado só é um dos valores da minha empresa, mas tem outros.
Não é só sobre um, é sobre todos. Todos são inegociáveis para mim. Então, a pessoa que só foca em valor e não foca nos outros é a laranja podre para mim. Esse cara não fica. Esse cara eu demito imediatamente. Quando eu faço isso, eu reforço de novo meu músculo da cultura e falo que aquilo é importante, que as pessoas com bom desempenho também vão sair. Eu estou abrindo mão, às vezes, de um resultado de curto prazo para um resultado de longo prazo. Tem muita gente que faz o oposto, né? Deixa as pessoas para garantir um resultado de curto prazo, que é uma meta batida e tal, e aquela pessoa, num longo prazo, aquilo ali vai sujar muito a cultura do negócio. Então, eu brinco que esse cara aí é a erva daninha, é o câncer. É o câncer silencioso, que na maioria das vezes é silencioso, ele vai criando metástase no corpo, dentro da empresa, dentro das áreas, dentro da organização, que se eu como líder não conseguir identificar rápido, existe. Na empresa de todo mundo existe, na sua empresa existe também. Em toda empresa existe, tem uma estatística que fala que 11% do quadro de funcionários dentro das empresas são os ativamente desengajados. São as pessoas que esse aqui é o que eu tenho que estar de olho o tempo inteiro para tirar da minha empresa. Então esse cara sai imediatamente da minha empresa. Mas tem essa meta. Foda-se a meta. Né? O time vai entregar essa meta de alguma maneira. Sabe? Então não deixaria. Mais uma vez, quando eu faço isso, eu passo uma mensagem para a minha empresa que cultura é importante. Eu reforço a cultura da minha empresa. Cara, baita exemplo. É legal que a gente passou por todas as etapas, né? Da área de pessoas, que são esses 9 cenários que eu te contei. Falamos do processo de seleção, de atração, seleção, onboard, passamos por todas as 9 etapas. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora uma empresa e que fosse ligado, evidente, à cultura, o que se falaria para essa pessoa que está começando a empreender agora? Cara, assim, eu aprendi essa lição com um cara chamado Thomas Watson. Thomas Watson, ele foi o fundador da IBM. Na década de 70, a IBM foi eleita a empresa mais valiosa do mundo. E aí perguntaram a ele assim, cara, o que é que você sabe que outros empresários não sabem? Por que a tua empresa é a empresa mais valiosa do mundo? E ele falou o seguinte, no dia que eu abri minha empresa, eu tinha uma exata noção, eu tinha uma visão muito clara de onde eu queria chegar com a minha empresa lá no futuro. E eu saía de casa todos os dias para construir essa visão. Não era para simplesmente sair para resolver os problemas da minha empresa, como normalmente a gente faz, né? A gente liga o piloto automático do nosso negócio e sai para trabalhar na empresa, para fazer ela funcionar. Né? Vender o almoço para comer o jantar, isso é muito ruim. Por isso que a maioria das empresas não crescem, porque elas são empresas pequenas com cabeça de empresa pequena. Uhum. Isso que é foda. E ele fala assim, cara, a minha empresa, ela começou pequena. Toda grande empresa, ela começou pequena. Sendo que eu comecei pequena com cabeça de empresa grande. Eu não comecei pequena com cabeça de empresa pequena. Eu era pequena, mas eu tinha uma cabeça de empresa grande. Então eu não trabalhava na minha empresa para fazer ela funcionar. Eu trabalhava a minha empresa para fazer ela crescer e fazer ela chegar onde eu queria que ela chegasse. Eu tinha uma visão muito clara. Eu não abria mão disso. Eu tinha os valores muito claros. Eu não abria mão disso. Eu trazia pessoas que compartilhavam desses mesmos valores e ideais que eu, ainda que eu crescesse menos. Mas eu sabia que eu estava dando um passo de cada vez, devagar que eu tenho pressa, né? Eu estava indo na direção certa. Eu não atropelava e pegava atalhos, eu queria furar o caminho. Então eu trabalhava para fazer a minha empresa crescer. Mas eu comecei pequeno com cabeça de empresa grande. E não é o ser pequeno. É você ter a mentalidade pequena que vai te deixar você continuar pequeno. Então você começar do jeito certo, porque raros são as empresas que vão começar com cultura. Você tem que ter um nível de maturidade muito grande, né? Mas você começar com cabeça de empresa grande, as chances de sucesso são muito maiores. Né? Que pancada, hein? Puta, adorei ouvir isso. Bom, Guilherme, obrigado por hoje. Tamo junto, cara. Tamo junto. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Como que segue a empresa com propósito e o seu movimento também? Vocês podem seguir a gente lá no meu Instagram, né? Guilherme Guimarães F, de filho, @Guilherme Guimarães F, e o perfil da nossa empresa chama Empresa com Propósito BR. Empresa com Propósito BR. Lá a gente basicamente faz conteúdos diários também para minimizar os problemas com gente
né? E liderar esse movimento, que é um movimento, na nossa visão, tão nobre, que empresas com propósito não são as melhores empresas do Brasil, mas são as melhores empresas para o Brasil. É isso que a gente está construindo, é o resgate dos bons, é o barulho dos bons, né? E são as melhores para o Brasil. O Brasil melhor, vai ter um mundo melhor, consequentemente pessoas melhores. Então esse é o impacto positivo que a gente quer deixar para o mundo, para a sociedade, para o país que a gente vive. E eu tenho um prazer enorme de estar contigo nesse movimento. Tamo Obrigado. junto, cara. Tamo junto. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no @Gustavo_Arantes_ através da Captas, www.captas.io, e outra vez também do LinkedIn. E, mensalmente, temos sempre novos episódios aqui no podcast Rumo à Excelência. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, mano. Valeu.